O meu nome é António Aires Gomes Coelho, nascido e criado em São João de Bia, Santa Maria da Feira. Nasci em 47, portanto tenho 72 anos e continuo a viver na mesma freguesia onde nasci. A minha esposa foi funcionária da Oliva Comercial. Na altura, a Oliva Comercial era um departamento da Oliva Fábrica. Foi empregada de um estabelecimento da Oliva que havia no centro de São João da Madeira. Ela era professora dava cursos de bordados, corte e costura, que naquele tempo, estamos a falar na década de 70 e 80 por aí, cursos de bordados e de costura, ensinavam as meninas nesse campo. E a partir daí, portanto, comecei a ficar ligado à Oliva por afinidade. Portanto, na altura ainda éramos namorados, depois casámos. Mais tarde, na década de 80, tomámos conta de uma agência da Oliva em Lourosa, que era uma agência igual à de São João da Madeira, mas, portanto, noutra localidade, mas tomámos conta por conta própria. E a minha esposa saiu da Oliva Comercial e fomos tomar conta desse negócio por conta própria. Éramos agentes da Oliva. Naquele tempo, estamos a falar, como disse há bocadinho, na década de 70, 80, a Oliva, nome Oliva, tinha agências em todo, não digo, mas se calhar em todos os distritos do país. Aliás, no Rossio, em Lisboa, havia lá um grande reclame da Oliva num dos prédios mais altos do Rossio. Nós tomámos conta do negócio em Lourosa em princípios de 81, 1981. Ainda continuamos. A agência, entretanto, portanto, é bom frisar que, entretanto, as agências a Oliva Comercial, entretanto, extinguiu-se, a própria Oliva também acabou, e as agências ficaram sempre com o nome a Agência da Oliva de Lourosa, a agência, se calhar, de Aveiro, como havia, mas ainda continuamos, como dizia há bocadinho, ainda continuamos com o negócio, agora é muito mais pequenino, mas ainda continuamos ligados às máquinas de costura. E ainda hoje comercializamos máquinas de costura com a marca Oliva, apesar delas ainda vêm agora do estrangeiro, de Taiwan e assim sucessivamente. Continuo a vender, continuo a fazer reparações, que é uma das coisas que hoje está quase em extinção e que é uma das coisas que eu gosto muito de fazer, dá-me um prazer enorme de fazer. O meu pai trabalhava numa fábrica, fazia cofres, serralharia, era uma serralharia, cofres, fechaduras, e era uma serralharia. Desde que eu conheci, o meu pai trabalhou sempre nessa fábrica, até se reformar. Depois a fábrica também, infelizmente, como quase também fechou. A minha mãe era 7 filhos, trabalhou até ao terceiro filho, que fui eu, o do meio, nós éramos 7, eu sou o terceiro. Portanto, segundo me pareceu, acho que era mais traquina e acabou por abandonar o emprego ao terceiro filho, ao quarto neste caso. Ela trabalhava nas rolhas, na cortiça, em Santa Maria de Lamas. Devia ser na escolha, eu acho que naquele tempo havia a escolha da rolha. Infelizmente, menina, as possibilidades dos pais eram muito poucas e naquele tempo dificilmente íamos estudar. Os meninos mais ricos então iam, mas nós, infelizmente, nenhum de nós foi estudar. Fizemos a 4ª classe e todos nós temos a 4ª classe. O mais velho trabalhou com o pai na serralharia, depois o outro a seguir trabalhou no calçado, depois foi empregado da Câmara Municipal. Um foi futebolista profissional, também hoje foi futebolista também. Não, mas jogou no Futebol Porto. Depois jogou no Famalicão, jogou depois numa equipa que foi extinguida, que era a Rio Pele, que jogou na 1ª Divisão Nacional, e o mais velho jogou aqui no Feirense, muitos anos. Aqui não, em Santa Maria da Feira, no Feirense, eu também joguei, todos nós jogámos futebol. 6 rapazes, todos nós jogámos futebol. Trabalhávamos e jogávamos futebol. Esse que jogou no Futebol Porto é que foi profissional. Eu, aos 12 anos, fui trabalhar para a Cortiça, para Lourosa. Curiosamente foi para Lourosa trabalhar para a Cortiça, para uma fábrica que hoje também está fechada.
Naquele tempo era uma máquina de fazer rolhas, chamava-se maquinista ou garlopista. E nós metíamos um quadro numa máquina e a máquina andava para trás, para a frente, sobre o nosso braço e fazíamos a rolha. Pequeninas, maiores, conforme a cortiça que era cortada. Hoje não há nada disso, tudo acabou. A cortiça era tudo do Alentejo. Hoje já vem muita cortiça de Espanha, mas eu penso que naquele tempo era tudo lá debaixo do Alentejo. Foi a minha mãe que pediu a uma senhora amiga que era encarregada lá, já trabalhava lá. Aqui estive até aos 17 anos. Aos 17 anos fui trabalhar para uma fábrica em São João da Madeira, de colchões. Não era Molaflex, por acaso não era Molaflex, mas era a Flex Super. Ficava ali nas Laranjeiras, não sei se são de cá, se conhecem, eram ali as Laranjeiras. A fábrica era do marido de uma prima minha e eu vim trabalhar para ali até ir para a tropa, até aos 20 anos. Olha, quase fazíamos tudo. Fazíamos molas para os colchões, depois estive no enchimento, nos colchões, onde punham naquele tempo quase não havia esponja, era uma pasta. Depois estive na limpeza dos colchões, porque eles depois tinham de ser embalados, na embalagem, por exemplo, dos colchões. Acho que fiz tudo um pouco nessa fábrica. E foi, portanto, a minha prima era casada com o dono da fábrica e foi a minha prima que acabou por me arranjar um emprego aqui em São João da Madeira. Acho que é curioso, porque na altura vínhamos de comboio no Voguinha, entrava eu vivia em São João do Ver, na parte de baixo de São João do Ver, o Voguinha passava quase à minha porta, passava e passa, que ainda passa. Nós vínhamos de comboio às 7 horas da manhã, saímos aqui na estação de São João da Madeira, depois íamos a pé para as Laranjeiras, que eram 500 metros. À noite voltávamos no comboio das 8 menos um quarto. Nós tirávamos um passe de 3 em 3 meses, se não estou em erro, penso eu. Sendo um passe era mais reduzido, se fosse bilhete diário ficava mais caro. Mesmo estudantes, estudavam muitos jovens aqui em São João da Madeira e Oliveira das Meias e também tinham um passe. Ingresso no serviço militar. A recruta foi em Aveiro e depois foi para Queluz. 33 meses em Queluz. Nós, naquele tempo, andávamos 36 meses na tropa. Por acaso não foi para ultramar, não foi porque a minha especialidade era uma especialidade, a Queluz era antiaérea, portanto era radar e pouco, no ultramar quase não havia aviões para bater nem nada, portanto não, fiquei por cá. Quando foi para a tropa estava desempregado dos colchões e por causa das chatices, por causa do futebol. O patrão primeiro tinha-me prometido que me deixava ir aos treinos e depois havia serviço a mais, apesar de eu fazer horas por fora para compensarem depois os dias de treino, mas chegou a hora da verdade e eu chateei-me e acabei antes de ir para a tropa, acabei por vir para casa. Por acaso não, porque eu despedi-me mais ou menos por aí nos fins do ano e logo no princípio do ano foi chamado, quando podia ser só chamado mais para o outro fim, portanto quase podia ficar um ano parado. Mas por acaso foi logo na primeira incorporação, que é em janeiro. Não foi difícil, por acaso não foi muito difícil, porque como eu lhe disse, eu jogava futebol, na altura jogava em São João de Beira, que era o regional de Aveiro, que ainda hoje existe, e fui contratado para jogar para a União de Lamas, que jogava na 2ª Divisão Nacional. Vieram-me contratarem e eu fui jogar para a União de Lamas. E na altura ganhava tanto como a trabalhar, ganhava 2 contos e 500 por mês, que era um ordenado mais ou menos igual. E tive um ano como profissional a jogar na União de Lamas, na 2ª Divisão Nacional. Casei, a mulher não gostava nada de futebol, ou é o futebol ou é... Casei e tive que decidir. E arranjei um emprego aqui em São João da Madeira. Uma amiga nossa, da minha esposa, que como ela estava aqui no estabelecimento através de uma amiga e arranjei um emprego aqui na zona industrial de São João da Madeira, na zona que vai precisar, que é a zona industrial 1, parece que é a primeira ou a segunda, não sei. Numa fábrica, na altura, era uma serralharia também, mas estava mais ligada já a brinquedos, triciclos, bicicletinhas, cavalinhos, que era tipo só brinca.
faziam brinquedos do género da Sobrinca e da Bebecar. Estive de 72 a 80, quando vim tomar conta do estabelecimento em Lourosa. Ela é de São João de Vê também. Mas como desde miúdo andou a aprender e já vinha para aqui aprender para as mais velhas da Oliva, que ensinavam já o corte e a costura, ela veio aprender, depois como tinha, que costuma-se dizer, tinha mãos e acabou de ficar empregada da Oliva. Era já o estabelecimento, que o estabelecimento da Oliva era muito antigo. E naquele tempo, mesmo quando ela com 17 anos ou 16 que veio para aí aprenderem, já havia senhoras de mais idade que ensinavam. Lá no estabelecimento vendiam os fogões de lenha, a seta oliva, o lixo oliva, as salamandras ou caloríferos, como nós chamávamos, o Edina oliva e Ibero, tudo se vendia no estabelecimento, fabricado na fábrica, vendidos no estabelecimento. Neste e nos outros todos. Uma menina que comprasse uma máquina de costura tinha direito a aprender gratuitamente o corte ou uma coisa ou outra, penso eu que era assim. E então a minha esposa acabou por, não sei se na altura os pais compraram máquina ou não sei que ela outra vez para os irmãos, que tinham irmãos a trabalhar na fábrica, veio para aí aprender. Ela gostava daquilo, ficou aí, aprendeu corte e costura, e como tinha que ser boa funcionária, eles acabaram de ficar com ela como empregada. No estabelecimento. Aqui funcionava assim, o dono era a Oliva em si, Oliva Comercial, só que era explorada por um agente. Havia um agente que explorava o estabelecimento, mas a minha esposa era funcionária da Oliva e não funcionária do agente. Havia assim umas coisas que se calhar não, mas era assim que funcionava, aqui em São João da Madeira. Na altura ela tinha uma superior, que era a Dona Irene, que era muito mais velha, já estava quase a passar à reforma, e que tinha sido a mestra, que era assim que se dizia, a mestra dela, eram só duas. E a minha esposa tomava conta do estabelecimento, ensinava, vendia as máquinas, e não só, e o outro artigo, para o agente. Para fora não, podiam confeccionarem, uma menina se andava a tirar um corte, queria fazer uma saia, fazia uma saia, mas ela não fazia uma saia para ela, não para fora. Eu penso que de 67 a 1980 dá mais ou menos 13 anos. Deu cursos em Paços de Brandão, Ovar, esteve na cidade do Porto, na rua de Santo António, que a Oliva tinha lá uma agência enormíssima. Ela esteve lá como funcionária a dar cursos no Porto e por aí, pelo menos esses 4 em Espinho. Antigamente havia o nosso café de Espinho, mesmo viradinho para o Vovinha, tinha lá uma agência da Oliva, encostadinho ao nosso café, também esteve lá. Portanto, esteve nestes 4 ou 5... Por exemplo, onde havia as agências não era chamada, era talvez assim, os chefes que diziam, olha, agora vais para o Porto, mas nas localidades onde não havia agência, o caso de Paços de Brandão e Ovar, eram os próprios agentes que pediam à chefia, queriam organizar um curso. Ao organizar o curso, tinham possibilidade de vender meia dúzia de máquinas. Ora, mesmo a própria estrutura tinha interesse que isso funcionasse. E então, lá ia a professora a ensinar. Nesta zona seria a chefia e não havia outra senão a minha aqui, porque havia noutras terras outras professoras. Portanto, a Dona Irene foi-se embora e a minha era a menina de Olinda. Chegou a ter a ligação que ela tinha com a fábrica quando vinham os engenheiros, quando lançavam uma máquina, os engenheiros da fábrica vinham, depois com os dali, e depois ia lá a formadora lidar com a máquina, ensinar a trabalhar com a máquina, fazer os pontos que a máquina fazia, e assim sucessivamente. Depois ser vendida. E ela chegou a ir à casa de alguns magnatas do petróleo, ali para os lados do Porto, para a Foz, a ensinar a senhora que tinha comprado uma máquina e não sabia trabalhar com a máquina. E era ela que ia. Na parte industrial não tenho convívios com a parte, mas na industrial, na comercial, meu Deus do céu, chegamos a fazer convívios, chegamos a fazer com uns passeios a Lisboa de 5
dias, talvez quinta, sexta, sábado e domingo, a ficar no hotel da Ericeira. Ele era o Grupo Oliva Comercial, que começou a ganhar muita força, porque nós estamos a falar nos anos 70, 70, em que começa a aparecer as arcas frigoríficas, os frigoríficos em grande. Nós, para pedirmos uma arca frigorífica, antigamente havia a arca tipo, que nós chamamos tipo salgadeira, a grande, e depois havia uma que há agora de gavetinhas. Agora até já há de gavetas e combinado, tudo. Mas antigamente só havia a de gavetinha. Para se conseguir arranjar uma arca de gavetas, era pedir com antecedência, um mês ou dois, para arranjar uma arca. Não havia. Depois vieram os televisores. A Oliva Comercial começou a comercializar os televisores. Em 1980 sai a televisão a cores. Eu posso dizer que foi das primeiras pessoas da minha freguesia, e do lugar então nem se fala, mas da freguesia a ter uma televisão a cores, porque a esposa trabalhava ali. O primeiro lançamento da televisão a cores, eles fazem uma promoção, e enquanto uma televisão era vendida cá fora por 55, 60 contos, nós tiramos uma por 35 contos, e depois de ainda pagarem no ordenado da esposa. Fomos os primeiros a ter uma televisão a cores em casa. E ganhou-se a Oliva Comercial, ganhou rios de dinheiro. Não se esqueça de uma coisa, que entretanto as coisas começam, os anos vão andando e as coisas começam a fraquejar, porque depois começam grandes grupos também a aparecer no mercado e isso tudo. Nós decidimos ir para Lourosa. Decidimos porque tivemos uma oportunidade de, o agente de Lourosa queria entregar a loja, que não queria continuar, ele parece que gostava, mas era de uns copos e assim, não queria continuar com ele. E nós soubemos que a agência de Lourosa ia ser passada. Então, com muita sorte, antecipámos-nos. Nós conhecíamos as pessoas de Lourosa, fomos falar com eles e nós passámos. A Deolinda, que era a minha esposa, está dentro do assunto, e nós passámos a loja e nós tomamos conta da loja. Fizemos um trespasse e pronto, e nós tomamos conta da loja. A esposa conhecia, eu nada. Tínhamos alguns contos de rei em carteira e investimos logo o dinheiro, mas isso não chegou hoje. Hoje, com qual 1.000 ou 2.000 euros se monta uma loja. Hoje uma peça de um eletrodoméstico custa 200 euros. Naquele tempo um televisor custava 50 contos, menina. Uma arca custava 40 contos, uma máquina de costura custava 30. Com 200, 300 contos metia meia dúzia de peças na loja. Foi o que aconteceu, nós tínhamos algum dinheiro, tínhamos casado há 4 ou 5 anos e não chegou, depois sim tivemos que nos atravessar, eles puseram lá, encheram a loja, nós tivemos que nos atravessar. Depois ficámos um bocado pendentes da Oliva, a agência era Oliva, nós ficámos um bocado pendentes deles. Mas pronto, foi uma guerra muito grande e eu na altura ainda estive um tempo a trabalhar, que não larguei o emprego, na altura não larguei, a esposa foi para lá tomar conta, mas depois ela via-se aflita, olha, eu vendi e tal, tenho de entregar, como é que não é, e eu acabei depois também na fábrica, começou aquilo a andar um bocado para trás, e mais tarde acabou também a fechar a empresa, e eu acabei que fui para casa, e estivemos os dois ali a trabalhar os dois juntos, até hoje. Entra a Oliva Fábrica em dificuldade, deixam de fazer máquinas de costura. A Oliva Comercial começou a importar máquinas do estrangeiro, nós continuamos a ser ligados à Oliva Comercial sempre. Quando era no ferro, nós chamamos de ferro, que eram as salamandras, os fogões de lenha, nós íamos ou comprávamos na Oliva Comercial ou às vezes vínhamos aqui à fábrica diretamente. E depois, pronto, começou a decadência, que era a fábrica, era a própria Oliva Comercial, e foi, eu não sei em que altura que a Oliva Comercial foi ao ar, não posso precisar, mas se calhar em 2000, em 2000, não sei. Nós com a Oliva Comercial estivemos sempre, até a eles a fecharem. Olha, havia outros armazenistas, não faltavam armazenistas. No mercado dos eletrodomésticos e mesmo em máquinas não faltavam armazenistas. Estávamos autónomos, não tínhamos nenhum contrato feito com a Oliva, que só teríamos que vender produtos da Oliva. E cheguei a terem algumas chatices, algumas não,
um vendedor um dia chegou lá e quis se impor, então tem aqui máquinas de outra marca. Diz, tenho, qual é o problema? Não, a agência é minha. Eu não tenho contrato nenhum. Na altura era uma máquina de costura a refrei, que era espanhola, e curiosamente essa máquina refrei esteve aqui em Santa Maria da Feira montaram uma fábrica e vieram buscar o material todo que havia aqui na Oliva, os moldes, aquilo tudo, e fizeram 2 modelos de máquina em Santa Maria da Feira com a marca Refrei do material aqui da Oliva. Era a carcaça quase igual, as peças, se tirar peças de uma máquina dessas com uma máquina da Oliva antiga, encaixam na perfeição. E eles ficaram furiosos, que eu depois fui buscar Refrei, feitas ali, e eles, mas quem andava na minha casa era eu, não eram eles. De longe é melhor. Só que tudo tem um custo, menina. A máquina de costura da Oliva era toda feita em ferro. Carretes, tudo ferro. Uma máquina daquela nunca mais avaria. Só avaria se a pessoa não fizer limpeza, ou isto ou aquilo. De resto é que uma máquina não avaria. Mais tarde começaram a mudarem alguns acessórios da máquina por plástico, mas de qualquer maneira a base era toda em ferro. Hoje não há máquinas de costura. Há máquinas de costura, destas portáteis por em cima da mesinha, vai-se ao Lidl, uma máquina por 100 euros, e trazem a marca Singer, que é tudo uma mentira do caramba, mas não importa, mas aqui não vale nada. Eu digo porque sei daquilo que falo. Não vale nada. Quem quiser trabalhar, quem quiser ganhar dinheiro com uma máquina de costura, ainda tem de comprar uma máquina de costura das antigas, que elas existem. Eu tenho ali a exposição humana aqui nesta exposição que está aqui na zona 2. São máquinas que nunca mais têm fim. Quem quiser ganhar dinheiro tem que ser com uma máquina dessas. Não é com uma maquinazinha destas agora modernas. Não tenho, aliás, não tenho aqui, não tenho de cabeça, mas eu fiz umas quadras dedicada à máquina Oliva, que fala da máquina Oliva, que não tinha rival. Era um produto nacional, feito em São João da Madeira, que era, como é que era assim, era mais ou menos a máquina Oliva, é muito querida feita em São João da Madeira, era muito querida por todas as costureiras, mais ou menos assim. Eu tenho escrito, mas não sei de cabeça. Porque não havia. Aliás, há uma cabeça da máquina de costura que é a CL50, que eles diziam que era o Ferrari das máquinas de costura. A CL50 era a melhor. Pois tinha... aliás, a primeira máquina de costura é a CL45. E quando aparece o número 45, o que é? Foi produzida na década de 45. Foi as primeiras máquinas. Há fotografias, que eu tenho lá um livro que foi lançado aqui em São João da Madeira, das máquinas, porque tem umas estantes, parece garrafas de vinho, que elas estão metidas ao contrário, parece garrafas de vinho. A 45. Depois aperfeiçoaram e lançaram, passado um ano ou dois, em 46, lançaram uma, que é a CL46, que já faz, a 45 só corta direito. A CL46 já faz o zigue-zague. Na década de 50 sai a CL50, com o quê? Com a cozer a direito, com o zigue-zague e depois com os pontos automáticos. Mete-se um discozinho por trás da máquina e faz uns pontos automáticos. Pronto, foi essa o Ferrari. Porque a 46 e a 50 são muito iguais, só que uma só faz o zigue-zague e a outra faz o zigue-zague mais uns pontos. E nós temos uma lá em casa, que é onde a minha esposa trabalha, que tem 50 e muitos anos a máquina e está ali para... Elas não dão de si. Pôr um bocadinho de óleo, limpar, de vez em quando vais deixar para dar agulha, onde os dentes arrastam o pano, ganha cotão e está a andar. Agora estas modernas agora não podem. Faz o que fazia há 50 anos atrás. Faz. Claro, com mais algumas dificuldades, porque os anos vão andando, já preciso trocar de óculos e põe óculos e tira óculos, mas tem umas mãos que aquilo não... Ela trabalha para fora, ela faz bordados para fora, borda
lençóis para casamentos, com o nome, ou com as iniciais, borda, que faz cortinados com bordados, faz cortinas com bordados, faz estas, agora as crianças, uma fraldinha com o nome do bebê. Ele é que tem a loja lá, quando não tem ninguém, senta-se à máquina e vai fazendo. Está ocupada. Eu dou-lhe um exemplo de uma menina, eu digo menina porque ela é mais nova, vai 10 anos com a minha esposa, aqui tem no Beira do Cravo, que aqui é uma freguesia, aqui que pertence ao Oliveira das Meias, e ela ainda ontem esteve lá. Ontem, hoje é domingo, depois, ontem, sábado, esteve lá, telefona, Ana Delinho, queria que me desse uma ajuda, disto aqui, veio para lá, estava uma manhã toda a procurar revistas, quer fazer um trabalho, que ela diga qual é o desenho mais adequado, às vezes perdem mais tempo a procurar o desenho, a encaixar o desenho, do que depois a fazer. Deu muitos cursos, mesmo lá em Lourosa chegámos a dar muitos cursos. As meninas vinham de comprar uma máquina, ela ensinava a trabalhar, depois ensinava a tirar o corte e costura. E algumas foram costureiras, ainda são à custa do que ela ensinou. Agora não, agora também a loja agora é mais pequenina, está no mesmo sítio, no mesmo largo da Feira dos 10 em Lourosa, mas mudámos de um lado para o outro. Continua a ser conhecida pelas máquinas de costura de Oliva, mas o estabelecimento não é o mesmo. Entretanto, houve obras na outra e o senhorio houve chatice e agora estamos numa loja mais pequenina. Agora, neste momento, só estamos dedicados mesmo às máquinas de costura e mais nada. Explorações. Antigamente tinha máquinas, tinha fogões, tinha frigoríficos, tinha... Nós agora, felizmente, estamos aposentados. E é um escape, vamos, estamos ocupados e ela gosta. E sim, ela gosta daquilo que faz, eu gosto daquilo que faço. Se lhe apetecer, vai ao café, toma um cafezinho à beira e às vezes digo, é um passatempo. E não estamos em casa fechados Antigamente, isto há 40, 50 anos atrás, os pais ofereciam uma máquina de costura às filhas quase como um dote, deixavam uma máquina de costura. Isto estava enraizado. Uma máquina de costura quase como um dote. Isso foi passando, mais tarde o dote foi a tirar a carta de condução, agora o dote é a dar um curso superior e assim sucessivamente. Mas essa máquina de costura da Oliva era para trabalhar. E há quem ganhou muito dinheiro com as máquinas de costura Oliva. De qualquer maneira, hoje ainda há também máquinas industriais que vêm de fora e que eu vendo também. Na semana passada vendi uma, em segunda mão, mas vendi e vai-se vendendo. Mas hoje há muito pouca gente a trabalhar em casa. Muitas eram para ter uma máquina e depois havia os arranjos de casa, não é como agora. As pessoas hoje vão à feira, comprei, não estou... Mas é preciso hoje também ter uma dobra acima, preciso ter um fecho e as pessoas têm em casa, têm que ter uma máquina em condições. Porque se vê essas maquinazinhas dos supermercados, eu também as vendo, porque eu tenho lá de máquinas portáteis, e essas pequeninas também as tenho, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A minha filha gostava que ainda andou, pedalava lá, as mães, sim, era com a mãe, claro, mas não vou ter. Agora tenho 3 netas, mas... Acha que não? Não.